Olá, meus amados e meus amores. E hoje eu resolvi gravar meu testemunho para mostrar a vocês a minha transformação. Eu estava passando um momento muito difícil. Se eu fosse dar um título a esse testemunho e que traduziria a minha vida, seria a ovelha perdida à beira do abismo, porque era assim que eu estava e não tinha motivos, faltando alguma coisa, e eu procurava o que me faltava e eu só tentava descobrir o que me faltava fisicamente, né? Materialmente, e não encontrava a resposta. Por quê? Casada, marido maravilhoso, um marido que vive para a família, 2 filhos abençoados que Deus colocou na minha vida, 2 presentes assim que Deus colocou na minha mão, trabalho, bons amigos, bons relacionamentos, mas faltando algo, né? E essa falta que fica, esse vazio que fica, eu buscava preencher, de todo jeito preencher. E aí você vai tentando buscar preencher com coisas materiais, e você até sacia ali momentaneamente, mas depois volta tudo novamente. Eu para tentar preencher esse vazio, teve uma época que o que me saciava era comprar. E eu comprava sem necessidade, comprava muitas roupas que eu nunca chegava nem a usar, só pelo prazer de comprar. Nem provar, eu tinha o prazer de provar roupa. Eu chegava, pegava na loja, e muitas eu doei sem nunca ter nem provado, mas para tentar saciar aquele vazio que eu tinha. E assim, a gente, quando tá nessa situação, a gente fica procurando os culpados. Por que você chegou naquela situação? E assim, eu culpava todo mundo. Trabalho, até meu próprio marido, porque ele não enxergava além do que eu falava. Ele estava sempre ali. Amor, tá tudo bem? E a gente fica fingindo que tá e diz que tá, sem estar. E a gente fica culpando as pessoas que estão mais próximas da gente, porque elas não têm capacidade de sentir o que a gente tá sentindo, né? Porque a vontade mesmo é que alguém chegue e diga: eu sei a dor que você tá sentindo, isso. E começou a mudança a partir do meu filho, Luiz Roberto, que Deus usou ele. E ele começou a ir, né, para a igreja, a frequentar a igreja, e eu não compreendia. A dedicação que ele tinha a participar dos cultos, de estar com os amigos, de estar estudando, fazendo a leitura. Eu não compreendia. E olha Deus como é maravilhoso. Eu não entendia, mas ele disse: se prepara, viu? O que é teu tá guardado. E eu fui vendo a mudança que ele teve, como ele se transformou. Mas eu resistindo, né? Não confiando totalmente. Não, a gente fica, tem alguma coisa errada aí. Porque é o seguinte, a gente fica julgando o outro com base naquilo que a gente tem na gente mesmo. Não pode ser. A criatura não pode mudar assim, não pode se transformar da água pro vinho. E assim foi indo, até que eu comecei a frequentar os cultos na igreja. Com muita resistência, viu? Porque assim, o corpo, ele fica ali segurando para você não ir.
E eu tinha muito sono quando era para ir para a igreja. Era dor de cabeça, qualquer coisa. Meu marido ia com meus filhos e eu muito resistente. Demorei muito a ir. Resisti muito a aceitar. Até que um dia eu fui. E nesse dia era o encontro das células lá da igreja. E nesse dia, nosso irmão Elionai, que é o líder da nossa célula, quando a gente ia embora, ele correu e bateu no ombro do meu esposo. Mas eu tenho certeza que aquela batida de ombro foi para mim. Ele bateu no ombro dele, mas aquela batida de ombro foi para mim. Eu tenho certeza absoluta. E nos convidou para fazer parte da sua célula. E assim a gente foi, né? Meu marido se prontificou imediatamente, por providência e não coincidência. Eles são nossos vizinhos, Elionai e Gorete, né? Que é o casal líder da nossa célula. Somos vizinhos. E a gente começou aí, né? E eu fui a primeira vez e resistindo. Meu esposo chegou aí sozinho várias vezes, porque eu não queria deixar de fazer a minha rotina, viver a minha vida para ir participar da célula. E começou aquela vontade que eu tinha, que meu marido, que as pessoas que estão próximas de mim, chegar e dizer: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, eu sei a dor que você está passando, por isso e por isso. O estudo da célula toda semana falava comigo. Eu vivia uma situação, estava lá no estudo da célula. Eu comecei a dizer: não pode, esse povo está me perseguindo, não pode ser. Estão me investigando, porque não pode ser assim, feito direto para mim. E eu comecei a tomar gosto, né? Gente, e foi algo assim maravilhoso. Eu comecei eu senti aquela vontade, e sinto ainda hoje cada vez mais, de aprender. Eu tenho até uma frase que me define: quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu quero aprender. E eu quero aprender para ensinar as pessoas, porque eu sei o que você sente. Eu sei a tristeza que você sente, o vazio que você sente. E foi Deus que preencheu o meu vazio. A palavra de Deus que preencheu o meu vazio. E a partir daí eu comecei. E Deus é bom demais. Ele coloca as pessoas certas no seu caminho para lhe orientar. Eu comecei a ver na internet algumas pessoas e pegando algumas indicações. Só que isso é muito arriscado. Porque na internet tem muita gente falando que não é verdade, né? Falando contextos soltos e pode lhe confundir. Mas Deus é tão maravilhoso que tinha ali do meu lado o meu filho, que já era mais experiente do que eu na palavra de Deus. E ele começou a indicar: mamãe, segue tal pessoa. Mamãe, segue tal pessoa. E assim eu fui indo, né? Nas redes sociais, seguindo algumas pessoas. E fui me sentindo mais vontade ainda de estudar. E eu comecei a estudar, a tirar minhas dúvidas por eu mesma, fazendo a leitura diária da palavra. Porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Já tinha tentado ler outras vezes, mas eu até já comentei aqui em outros vídeos que era em outra língua para mim. Não compreendia nada do que estava ali. Mas aí, gente, é algo inexplicável. Você tem uma dúvida no seu coração, tem uma dúvida, tem um sentimento no seu coração, e você abrir lá a Bíblia, começar a ler e ter a resposta direto para você. Isso queima o coração da gente. Você vê o carinho que Deus tem conosco. Ele fala
direto comigo. E às vezes eu tenho vontade de falar para as pessoas, porque eu sei que tem gente passando a mesma coisa que eu passei. E hoje eu tenho uma vontade tão grande, essa vontade cresce cada vez mais de aprender. E eu realmente me transformei numa nova pessoa, uma nova criatura. Eu não tinha paz. Antes de tudo isso, eu não tinha paz. Eu perdia noites de sono e às vezes dormia a noite inteira, que até meu marido brinca que minha mulher não dorme, ela entra em coma. Eu passava a noite inteira de olho fechado, dormindo, mas no outro dia amanhecia muito cansada, porque a mente não descansava. E assim, muito ansiosa com o trabalho, preocupada com tudo, como vai ser o dia de amanhã. E hoje eu tenho os mesmos problemas, talvez até maiores, mas não me aflige, porque eu tenho a certeza absoluta que Deus está no controle de tudo. Não é Ele proverá, Deus já proveu, Ele sabe todas as minhas necessidades, tudo que eu preciso. E Ele provê antes até de eu pensar em querer. E essa certeza que eu tenho que Deus nunca me abandonará me trouxe uma paz que não me abala. Tem dias que eu tô triste, com certeza, principalmente na época da TPM, né? Tem aquela fase, aqueles 2, 3 dias que eu fico na bad para baixo, mas eu não perco mais a minha paz. E assim, um dos maiores testemunhos de prova que eu realmente mudei foi do meu esposo, que ele chegou e para mim disse: obrigada, Deus, o Senhor devolveu minha mulher de volta. Gente, eu me transformei, eu passei até a cuidar melhor da minha casa, a ter um carinho melhor de organizar a minha casa, porque eu não sabia nem onde estava nada, eu só sabia onde tinha um prato, colher, algumas panelas, porque eu estava muito distante. E assim, nós mulheres, lógico que a gente temos que trabalhar fora para ajudar nas despesas de casa, mas a gente jamais pode deixar a nossa responsabilidade de mãe, de esposa, de dona de casa, porque é responsabilidade nossa. Deus nos colocou para cuidar da nossa casa. E assim, hoje eu tenho um prazer enorme em cuidar da minha casa, da minha família, do meu marido, dos meus filhos. E outra coisa, diariamente, a primeira coisa que a gente faz, que hoje a gente está até estudando junto, meu marido e eu, a primeira coisa do dia é a gente estudar a palavra, ler a Bíblia e orar. Gente, isso dá uma leveza, uma alegria. E muita gente já percebeu, olha para mim e diz: ela tá diferente. Porque a gente finge que tá bem, mas tem certas coisas que não dá para fingir. E uma delas é a felicidade verdadeira, que você vê aquele brilho reluzente. E é assim que eu me sinto, meus amados e meus amores. E era isso, a minha vontade é que todo mundo sentisse o que eu estou sentindo. E você só precisa entregar sua vida a Deus, como eu entreguei a minha vida a Deus. Hoje eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. Ele faz da minha vida o que Ele quiser. E Ele só vai fazer aquilo, eu tenho certeza, que vai me aproximar cada vez dEle, porque é isso que eu peço. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que pode me afastar de Ti e traz para mim tudo aquilo e todas as pessoas que possam me aproximar de Ti. E Deus, Jesus, Ele vai colocando as pessoas certas no seu caminho. Além dos nossos irmãos da célula, Deus colocou a Ana Cláudia, que é a nossa professora do Elim, né, do batismo. E assim, é alguém que Ele colocou na minha vida para me orientar nessa caminhada que está se iniciando.
E fica tranquilo, porque Deus vai fazer isso com você também. Porque Ele nos ama igualmente. Ele nos ama igualmente. Ele não me ama mais do que ama você, não. Você só precisa deixar ser amado. Porque Ele não lhe obriga, Ele não chega e invade. Ele pede permissão. E você só precisa dar essa autorização. Senhor, eu te pertenço. Faz de mim a tua serva. E é isso que eu peço diariamente, Senhor. Me guia em todas as minhas decisões. E fazei-me exemplo para que outras pessoas me vejam e queiram ser parecida contigo. Porque não sou eu, é Jesus, é Deus que me transformou. Foi Ele que me transformou nessa nova pessoa. E o que eu não compreendia, o que eu via Luiz Roberto fazendo, estudando diariamente, aquela vontade, aquela sede, hoje eu estou fazendo isso, multiplicado. Porque Deus é maravilhoso. E eu agradeço diariamente dele ter me resgatado. Porque aquela ovelhinha perdida na beira do abismo, ela estava a ponto de pular. E Ele me resgatou antes disso. E hoje eu sou uma ovelha num rebanho, acolhida. Porque a minha igreja tem um pastor e tem um rebanho que acolhe. Então busque uma igreja que faça isso por você. E busquem estudar por vocês mesmos, fazendo a leitura da palavra, escutando Deus falar direto com você. Porque aí você vai ter uma base firme na sua fé e nada vai te abalar. Nenhum problema, nenhuma situação, nem boa nem ruim, vai abalar a sua fé. E é isso que eu peço, que eu oro diariamente. Pai, aumenta cada vez mais a minha fé, porque cada vez que eu conheço mais de Jesus, minha fé aumenta. E a minha esperança, a minha alegria é ter a certeza de que eu vou estar lá, sentada, igual um monte de criancinha, Jesus lá no meio, conversando diretamente comigo. Vocês fazem ideia da emoção que é isso? Ai, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Então, eu te peço, Senhor, resgata essas ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas, deixem ser resgatadas. Porque tem solução. Para Deus, nada é impossível. Nada. Sabe o que é nada é impossível? Ele pode te curar de tudo, das doenças do corpo e da alma. Só Ele pode, porque Ele me curou. Eu tenho certeza que se eu não tivesse me entregado a Deus, eu poderia estar hoje tomando remédio de tarja preta, porque eu estava realmente à beira do abismo e eu fui resgatado. E minha gratidão é eterna, Senhor, a Ti, por ter me resgatado e me transformado numa nova pessoa. E, Senhor, Tu sabes o que tem no meu coração. Tu sabes que eu te amo, Pai. E eu quero passar esse amor para as pessoas. Que as pessoas sintam esse amor que eu sinto por Ti e que eu tenho certeza que Tu sentes por mim. Então, meus amados e meus amores, não percam tempo. Eu sei que tudo é no tempo de Deus, mas quanto antes você se entregar, mais tempo você vai viver na presença de Deus. Então, fiquem na paz e entreguem sua vida a Jesus, porque Ele só vai fazer o bem por você. Você vai se transformar num ser semelhante a Jesus. Você tem noção? Esse é o objetivo da minha vida.
ser semelhante a Jesus, pensar igual a Ele e agir igual a Ele. Amém?